Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Cianorte, região, pelo canal 46. Para Maringá e região, pelo canal 15. E para toda a região de Campo Mourão, pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar de política, com o nosso comentarista de política e também professor de ética e filosofia política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvarte Júnior. Professor, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui mais uma vez. Mais uma vez. Demoramos para conversar um pouco mais, né? Isso avolumou aí as questões de ordem política no país, né, nesse período. Pois é. Uma coisa que a nossa audiência deve estar pensando, quando a gente fala de política, naturalmente associa-se à crise, né? A crise que ela tem um viés econômico, a crise econômica do país, aqui inclusive, a gente já mostrou aqui, mas saldo de empregos no Paraná é o pior desde julho de 2007. Segundo também dados do CAGED, o país perdeu 500 mil de empregos apenas em 2015, 500 mil de empregos. E não é como você falar da crise econômica sem também falar da crise política. E uma coisa que chama a atenção, imagino que você, minha amiga, você, meu amigo, também já está pensando nisso, essa crise não acaba, né? Parece que essa crise ela é diferente das demais, ela tem uma certa permanência. Você também tem essa sensação? Eu tenho essa sensação, sim, e até olhando pela ótica de vários analistas, aponta que nós não temos uma crise política conjuntural, é uma crise política estrutural. Ou seja, ela é resultado de todo um processo iniciado, sobretudo, no contexto do Fernando Henrique e perpassa os dois mandatos do governo Lula, que é o quê? Essa blindagem que o sistema político acabou produzindo em relação aos temas ligados à sociedade, né? E isso basicamente funcionava bem em momentos que a economia estava bem. E quando você tem uma crise econômica sinalizando o nosso cenário, o nosso horizonte, você acaba percebendo que essa estrutura política montada, esse sistema político blindado, ele não consegue mais responder satisfatoriamente às demandas que hoje estão vindo da sociedade, sobretudo das ruas, e também do mercado, que é o plano aí propriamente econômico que o país atravessa hoje. Mas a questão das ruas, a gente gostaria de mostrar aqui, jornais de arquivo nosso, né? Aqui a Gazeta do Povo, também no começo de agosto, falando para a gente aqui, olha, 60 mil pessoas se reúnem contra a Dilma em Curitiba. Em Londrina, Folha de Londrina, 20 mil pessoas vão às ruas também pedindo impeachment de Dilma. E também, só para não falar que a gente fala de um lado só, também aqui a própria Folha traz aqui, nos dias seguintes, protesto pró-Dilma e reúne militantes, algumas centenas ou até milhares de militantes, segundo a Folha de Londrina. Mas uma coisa foi observada. Os últimos protestos foram menores do que os anteriores. Isso já era esperado? Olha, eu acho que as manifestações do dia 16 de agosto enfrentaram uma semana que antecede as manifestações, uma semana que foi positiva para o governo. Nós tivemos naquela semana que antecedeu as manifestações do dia 16, um adiamento do prazo do julgamento das contas da presidente no Tribunal de Contas da União. Nós tivemos ali também o pedido de vista do andamento que estava no Tribunal Superior Eleitoral pelo ministro Luiz Fux. Então isso deu o quê? Deu um alívio para o governo naquele momento, sinalizando também um possível acordo que estava ocorrendo entre o Senado e o próprio Planalto com a Agenda Brasil trazida pelo Renan Calheiros. Então, quer dizer, naquele momento, e ainda podemos acrescentar, que houve manifestação dos empresariados no país, de vários setores do empresariado, sinalizando a necessidade de resgatar o quê? A governabilidade no país. Então, nós tínhamos ali naquele momento um cenário bastante propício ao governo. Né? Ou seja, as manifestações ocorreram nas ruas, mas, no fundo, houve o quê? Houve uma articulação dos mecanismos institucionais da política que estavam o quê? Dando uma sobrevida para a governabilidade do país naquele momento.
Agora, se você pega de 16 de agosto para hoje, né, nós já temos uma mudança muito grande nesse cenário. Até porque foi reaberta agora no Tribunal Superior Eleitoral, né, a reavaliação das contas prestadas pela campanha da Dilma. Quer dizer, isso abre novamente uma possibilidade de um problema que estava distante. Ou seja, você pode ter uma implicação de cassação de mandato vindo do Tribunal Superior Eleitoral. E você tem novamente no horizonte a decisão do próprio Tribunal de Contas da União. Você tem durante esse percurso a saída do Michel Temer da articulação política. Então são novamente cenários que recolocam o quê? O governo na berlinda. Né? E o outro elemento bastante significativo agora, pós-manifestações, é que o problema do ajuste fiscal não está sendo eficaz para o quê? Para recolocar a economia no seu devido lugar. Nós tivemos ontem, inclusive, a sinalização da restituição da CPMF no Brasil. Então esse é um elemento bastante significativo em que o governo está entre o suicídio político ou o suicídio econômico. Com relação à CPMF, o senhor já disse aqui recentemente que quando o governante não tem mais o que perder e a credibilidade, a aprovação do governo Dilma está bastante baixa, índices altíssimos de desaprovação, quando o governo está na situação, ele pode fazer algumas maldades ou até fazer coisas impopulares. É o caso da CPMF? De certa forma, a CPMF ela é o quê? Ela é olhada por toda a sociedade, inclusive vários segmentos já se manifestaram, inclusive dentro de setores políticos, dizendo que é totalmente contrária à volta da CPMF. Agora, o que você coloca é interessante, o governo não tem mais quase nenhuma popularidade, seria uma atitude totalmente impopular, mas isso geraria um descrédito político maior. Se ele já não tem esse crédito na popularidade, ele visa agora o quê? Salvaguardar o próprio governo do ponto de vista orçamentário. Por quê? O ministro do Planejamento deu uma sinalização essa semana que o déficit nas contas públicas está aí na ordem de 150 bilhões. Veja, o ajuste era para o quê? Para que o governo pudesse arrecadar em torno de 80 bilhões. Nos 8 primeiros meses de 2015, né, que nós estamos finalizando agora agosto, o governo não conseguiu fazer nenhuma economia, sequer os 8 bilhões para onde ele acabou trazendo a meta do superávit, e, por outro lado, você tem o quê? Você tem um aumento das despesas do governo federal nesse período. Então, é uma estrutura praticamente inviável. Do ponto de vista do orçamento do país, não há possibilidade do governo sequer pensar o orçamento para 2016. Então a CPMF seria o quê? Seria algo sinalizado pelo governo. Agora, se o governo, do ponto de vista econômico, ele tem essa pretensão, não significa que ele vai conseguir a sua implementação. Por quê? Porque isso depende também da aprovação do Congresso Nacional, e aí lhe falta o quê? Lhe falta a base política para isso. O fato do governo ter sinalizado que a CPMF pode ser dividida, a arrecadação, com estados e municípios, principalmente na área da saúde, pode facilitar essa aprovação no Congresso Nacional? Então, isso depende da força dos governadores, porque há uma clareza muito grande que os estados hoje passam por uma questão bastante traumática em relação ao custeio, sobretudo, da saúde. E os municípios, idem. Então, se tiver aí um apoio dos governadores, e essa é a intenção do próprio Planalto, né, arregimentar apoio dos governadores para que ocorra, de fato, uma divisão desse valor arrecadado que vá para a União, mas também seja repartido para os estados e municípios, isso pode ganhar até um apelo e um fortalecimento para que haja aprovação dentro do Congresso Nacional. Agora, por outro lado, já foi sinalizado pelo presidente da Câmara e também pelo presidente do Senado que não haveria o quê? Não haveria momento político ou condição política para que essa aprovação ocorresse dentro do Congresso Nacional. Então isso depende da força política que poderá ser o quê? Manifestada pelos governadores junto ao Planalto daqui para frente. Aliás, essa questão, professor Clodomiro e você que está nos assistindo, de repassar o custo da crise para o bolso do contribuinte. Parecia que ela estava perto do fim, parecia que tinha terminado quando repassaram a conta para as contas de energia, da forma cavalar que aconteceu, de água, combustíveis, né? Tirando também agora, como que é o reajuste fiscal, os benefícios das empresas, né? a chamada desoneração da folha de pagamento, ou seja, onerando novamente as empresas. Parecia que ia ficar nisso, mas a ideia de voltar à CPMF, me parece que a sanha do governo em arrecadar e repassar a conta para a sociedade parece não ter fim.
pode ser que aprovada a CPMF, alguém invente uma nova maneira de repassar também essa conta. Esse é um grande problema no país. Me parece, Luiz, que isso perpassa um pouco aquilo que nós não fizemos ao longo do percurso, ou seja, nós não fizemos a nossa tarefa de casa, que é uma reforma tributária no país. E a ausência dessa reforma tributária, ela acaba, em momentos de crise, onerando sempre quem? Onerando sempre o cidadão. A volta da CPMF, que ainda é um burburinho, segundo o Michel Temer, isso se colocado na pauta e aprovado, de fato, é mais uma vez o quê? Onerar o bolso de todos nós cidadãos. Ou seja, o governo não faz aquilo que ele deve fazer, ou seja, a política, o sistema político como um todo. Quando eu falo sistema político, estou falando todo aquilo que envolve o governo e o Congresso Nacional, não faz no devido tempo a sua tarefa de casa, e quando aparece uma crise nós estamos o quê? Nós estamos despreparados para responder a essa crise. E, portanto, a gente faz o quê? Repassa o custo da crise para a população. Isso é lamentável. Por quê? Porque a nossa carga tributária já é altíssima, não só do ponto de vista do empresariado, mas também do cidadão comum, que paga uma quantidade enorme de imposto através do consumo. E se nós olharmos, por exemplo, hoje, a base do consumo é o elemento que mais é tributado no país, portanto, a população, no modo geral, que vive do consumo, ela tem uma incidência de carga tributária altíssima, e ela não deveria, então, ter o quê? Esse ônus a mais diante de uma crise como a nossa. Até porque essa mesma população acreditou nas palavras da presidente Dilma quando candidata à reeleição de que o país estava equilibrado. Esse é outro elemento interessante, né? Se a presidente já é acusada de um estelionato eleitoral, ou seja, de dizer algo na campanha e não cumprir isso no exercício do seu mandato, a partir do momento que ela toma atitudes cada vez mais no sentido de se distanciar da sua base eleitoral, ela tem um continuismo desse estelionato eleitoral. Ou seja, nós tínhamos uma previsão, essa previsão não foi confirmada no início do seu segundo mandato, e pelo que nós observamos, as políticas que estão vindo da base econômica, elas só têm o quê? Ampliado esse distanciamento da efetividade da ação da Dilma em relação àquilo que ela havia prometido no processo eleitoral. Então, se você olha nessa perspectiva, você tem o quê? Você tem uma ampliação desse estelionato eleitoral. Né? E isso fragiliza, do ponto de vista político, ainda mais o quê? O pouco que resta da sua base em relação ao próprio partido dela, ao PT, e o apoio que ela tem dentro dos movimentos sociais. Isso fica tão evidenciado que a marcha que ocorreu pró-Dilma depois do 16 de agosto, ela acabou sendo rachada porque alguns foram às ruas, né, em apoio a Dilma, mas levando a bandeira contrária em relação à política do governo dela. Então é uma esquizofrenia, ou seja, os movimentos populares que apoiam o governo não apoiam a política adotada pelo governo. Então você cria o quê? Você cria um paradoxo, inclusive na base de apoio do próprio governo federal. Depois do intervalo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a crise em Brasília e do Brasil com o professor Clodomiro Banvatti Júnior, aqui no Pauta em Debate. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor,
você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nesta noite conversando com o professor Clodomiro Banvart Júnior, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina e nosso comentarista de política aqui no Pauta em Debate. O senhor fez uma análise da questão aí, como está a questão de Brasília, particularmente a presidente Dilma, e ela veio essa semana a público pela primeira vez fazer aí uma meia-culpa, né? Quer dizer, ela não assumiu realmente a questão de não ter falado a verdade na campanha eleitoral, que o país estava caminhando aí para uma recessão, para o desemprego, uma situação política econômica bastante frágil, mas disse que o país enfrenta a conjuntura internacional, novamente colocou a culpa na questão internacional, agora, por último, na questão da China, né? E que o país que não está, nas palavras dela, o país não está aquela maravilha, né? Mas também não está de todo ruim. Na verdade, foi a primeira sinalização dela de assumir um pouco a responsabilidade. Até então, tanto Dilma quanto o governo diziam que não havia crise, a crise é realmente nas palavras dos pessimistas. Inclusive, só fazendo aqui mais um adendo na pergunta, o ministro do Trabalho disse que o desemprego de 8% não é isso tudo que falam, não, até porque teve mais carteira assinada do que no período passado, minimizando aí uma alta do desemprego no país que é assustadora. O governo tem também essa divisão, alguns querem assumir a culpa, outros falam que não, e a culpa sempre é da imprensa e da oposição? Ao que parece, Luiz, o governo está dividido, né? Internamente o governo está dividido. Uma equipe econômica que aponta no direcionamento e uma equipe política que tenta o quê? Costurar na outra perspectiva. Em relação especificamente à pergunta que você coloca, eu acho que tem duas possibilidades, né? A primeira, essa meia-culpa da Dilma, ela é uma sinalização de uma certa incompetência do governo. Por quê? Bom, se até outubro, durante a eleição, o país estava bem, e nós só vamos perceber, né, que estamos realmente numa crise profunda em novembro, depois da eleição, ora, será que o governo ele não tem todos os mecanismos necessários que permite o que antecipar a crise, que permite o que visualizar a crise que está vindo pela frente? Então, quando ela faz isso, essa meia-culpa, ela também está colocando o quê? Uma sinalização de uma certa incompetência da gestão do seu próprio governo. Essa é uma perspectiva de leitura, e bastante o quê? Utilizada e atacada pela oposição. Uma outra possibilidade de leitura, que também é possível, é o quê? É olhar que a Dilma ela está pela primeira vez assumindo parcela do erro que ela cometeu no primeiro mandato. Então isso é positivo, porque nós não tínhamos essa perspectiva no discurso da presidente. Ela sempre teve o quê? Uma postura bastante truculenta, assumindo, né, o seu primeiro mandato e como se nada de errado tivesse acontecido ali. Então eu acho que essa é uma sinalização política, ou seja, assumir, fazer uma meia-culpa dos erros cometidos, é uma sinalização que a Dilma está mudando, né, a sua perspectiva de atuação política. Isso é, do meu ponto de vista, até positivo, porque mostra um reconhecimento, né, de erros cometidos pela sua própria gestão. E o reconhecimento é o primeiro ponto de partida para que a gente possa o quê? Realinhar numa direção diferente.
né? Agora, se isso tem o seu lado positivo, nós temos que olhar a conjuntura da crise como um todo, né? Hoje o governo realmente está numa situação bastante complicada, atacada pelos tribunais, né, com a possibilidade de cassação do seu mandato, com a possibilidade de abertura de impeachment dentro do próprio Congresso Nacional. Você tem, por outro lado, as ruas pressionando. Nós não podemos deixar de levar em consideração que o papel de pressão das ruas tem um papel ainda bastante significativo e importante. E você tem um terceiro segmento, que é a Operação Lava Jato, que coloca o quê? Um efeito surpresa, uma caixa de Pandora a cada dia que amanhece o sol no Planalto Central. Então, são 3 elementos que colocam o quê? O governo sempre na berlinda. Com relação ao governo, ainda falar um pouquinho mais, para depois falar da questão que tem a ver com a sua vida. Há hoje condições, a questão do impeachment, falando claramente, há condições hoje, há ambiente para isso. Me parece que tem semana que começa o impeachment, parece agora vai, depois na semana seguinte o governo faz alguma ação, alguma reação, na verdade, e a questão ela ameniza de novo. E como que é o papel da oposição nesse contexto todo? A impressão que dá é que a oposição ainda não conseguiu se encontrar num discurso e também no direcionamento do próprio discurso. A oposição, ela está o quê? Ela sequer conseguiu, até o momento, do meu ponto de vista, catalisar as insatisfações que estão colocadas nas ruas. E aí tem um perigo, porque as ruas estão sinalizando insatisfação. Se a oposição ela não catalisa isso, você corre o risco do quê? De uma instrumentalização dessa indignação por grupos totalmente aleatórios e aventureiros, né? Você corre esse risco. Então, a oposição ela não conseguiu ainda se encontrar num discurso que permita o quê? Definir os seus passos em relação à situação da crise que nós estamos vivenciando. E o que você fala é interessante. Numa semana você tem um aliviamento por parte do governo, na semana seguinte você tem o quê? Uma inversão e o governo novamente fica numa situação bastante fragilizada. Eu acho que essa semana que nós estamos encerrando, ela encerra contra o governo, né? Porque a saída do Michel Temer da articulação política pode até sinalizar aí uma tentativa do PMDB descer do barco, né? E se o PMDB sair do barco, de fato você abre uma brecha política muito grande para a questão do impeachment. E um outro elemento interessante que está sendo colocado no cenário é que na semana passada, com a fragilidade do presidente da Câmara, do Eduardo Cunha, né, o PT apostava o quê? Apostava no seu completo isolamento. E me parece que isso está se colocando numa perspectiva contrária. Por quê? Ele já não tem mais nada a perder. E, portanto, a colocação do impeachment, como ele tem sinalizado essa semana, como uma questão política, é novamente o quê? Um enfrentamento em relação ao governo. E isso pode o quê? Pode fazer com que ele permaneça no cargo, né, até a manifestação do Tribunal do STF em relação à denúncia que foi proposta pelo Procurador-Geral da República. E você tem o quê? Você tem aí um aliado da oposição para o quê? Para fomentar a questão política da colocação do impeachment. Então me parece, olha, o Eduardo Cunha não tem muito a perder, né, já está no limbo, né? E ele pode o quê? Ele pode catalisar as forças de insatisfação dentro do Congresso Nacional e colocar o impeachment, mesmo sem o quê? Um respaldo vindo dos tribunais, mas somente por uma questão política. Há quem diga que o que está combinado lá, não sei se é verdade, que alguém proporia as propostas de impeachment que estão já na Câmara, ele negaria essas propostas, mas a oposição, alguns partidos, pediriam uma votação em plenário para poder ser apreciado o pedido, ou seja, aí sim aprovariam a abertura do impeachment, tirando dele o ônus de ser o algoz da presidente Dilma. Ou seja, há teorias conspiratórias para todos os gostos, para todos os matizes, e o país fica ainda à mercê do noticiário, como você bem disse, a questão do Lava Jato e assim por diante. Para a pessoa que está nos assistindo em casa, professor Clodomiro, como que fica a vida nessa situação? Nós ficamos numa situação de ceticismo, de reticência em relação à perspectiva do futuro. Por quê? Porque enquanto nós não tivermos um enquadramento dessa crise política, provavelmente nós não teremos um resultado satisfatório da crise econômica em curso. E isso é o que afeta a todos nós. Nós estamos sentindo o quê? Um aumento bastante sensível do preço dos alimentos, enfim, de tudo aquilo que está envolto nas nossas despesas do dia a dia.
Isso afeta o nosso bolso, isso afeta a nossa qualidade de vida. E, por outro lado, há uma sensibilidade também que a prestação de serviços do poder público, sobretudo a saúde, a educação e segurança pública, não estão sendo equacionados da maneira eficaz como a população deseja. E isso, de certa maneira, está implicado também o quê? Na ausência de dinheiro no cofre dos governos, sejam eles estaduais ou federal, para que possa ter aí uma qualidade de serviço prestado para a população. Então nós vamos sentir um pouco nessa perspectiva. Um decréscimo da qualidade do serviço público prestado e também uma sensível relação em relação ao nosso bolso quanto aos preços das coisas no mercado. Que pode ser agravado caso alguém da família acabe perdendo o emprego. Que é uma possibilidade bastante salutar nesse momento. Isso a pergunta, é claro, que você vai fazer, minha amiga, que eu também faço, mas eu não sei se o professor vai poder responder para a gente. Nós temos alguma perspectiva, já estamos aqui finalizando agosto, tem alguma perspectiva de que o ano termine, a crise termine até o final do ano, ou ela vai, a possibilidade dela ser cozida em fogo brando até o final do ano e nós entrarmos 2016 com essa mesma crise? Eu acho que nós vamos ter uma continuidade da crise política e também econômica. No plano econômico, há uma sinalização dos economistas, que ela vai perpassar 2016. Então, nós não sairemos dessa crise econômica tão rápido. E do ponto de vista da crise política, também não há uma perspectiva de curto prazo para a sua solução, né? O que nós temos, me parece, Luiz, é uma possibilidade de olhar um pouco essa crise no longo prazo, né? Um elemento que eu acho importante sinalizar é que nós não tivemos no Brasil, nesse período de democracia, nós não tivemos a construção de políticas ideológicas, políticas que pudessem o quê? Criar uma estrutura de poder ideológico que capitulasse as nossas instituições. Nós criamos uma estrutura de política pragmática, né, sem muita ideologia. E essa política pragmática, ela não teve o quê? Ela não teve força para capitular as nossas instituições. E esse é um aspecto positivo, porque as instituições estão funcionando. A Polícia Federal está funcionando, está atuando, está investigando. A Operação Lava Jato está sendo levada adiante. Então você tem o quê? Você tem uma sinalização positiva das instituições que estão funcionando e aperfeiçoando a longo prazo a nossa democracia. Agora, esse imbróglio político partidário, ele não vai se resolver no curto prazo. Até porque muitos políticos estão à mercê das delações que estão vindo agora no plano político. Então, o agravamento da crise política, ela tende a aumentar no curto prazo. O que nós podemos colher num longo prazo é, do meu ponto de vista, um aperfeiçoamento das nossas instituições democráticas. Para a gente até encerrar esse bate-papo, quero agradecer demais a presença do professor Clodomiro Banvart Júnior aqui no Pauta em Debate. Eu me lembro que a Itália, até porque nós temos aqui uma formação de sangue latino muito forte, a Itália tinha e tem esse problema, né? Onde há sempre uma eterna crise na área política, mas a economia vai bem, a população vive e as instituições funcionam. Nos anos 80, particularmente, até o então presidente da Fiat Gianni Agnelli, dizia que, apesar do governo, a Itália ia bem, né, e que eles já tinham aprendido alguma coisa assim, a viver à margem, além da questão governamental. Nós podemos estar começando a viver alguma coisa parecida com isso aqui no Brasil? Eu creio que sim, Luiz. Eu acho até, inclusive, o seguinte: nós tivemos um processo de democratização da sociedade muito rápido, ou seja, a ampliação das redes sociais amplificou a participação da opinião pública. Então, houve uma democratização nesse aspecto. E nós estamos vendo uma democratização também do próprio judiciário, de uma instituição que sempre ficou muito distante da sociedade, né? Então, isso hoje exige o quê? Uma democratização também do sistema político que estava divorciado da sociedade, né? Que estava divorciado das suas instituições. Então, é um processo, do meu ponto de vista, que a crise revela o quê? No fundo, um amadurecimento. Só que esse amadurecimento, nós vamos colher o quê? Lá na frente. Nós vamos colher lá na frente olhando para a nossa história, né? Eu estou falando aqui numa perspectiva meio que profética, mas eu creio que nós vamos lá na frente poder fazer uma leitura na perspectiva histórica e ver o quê? Que nós colhemos bons frutos desse processo de crise nesse momento. Apesar de toda a dificuldade. Apesar da dificuldade, por quê? Porque isso afeta a todos nós, né? Afeta a todo cidadão do ponto de vista, sobretudo, econômico, e afeta um pouco a nossa perspectiva de otimismo em relação ao país como um todo. Muito obrigado pela presença, uma ótima noite. Obrigado, Luiz. Boa noite a você, boa noite a todos. A gente vai para mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho, informações aqui no Pauta em Debate.
Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Eu quero fazer um convite para você, aliás, repassar um convite para você, meu amigo. O Giovanni mostra aqui para a gente. No próximo dia 30, no domingo, a Prefeitura de Cambé inaugura a creche do Jardim Panorâmico. Na verdade, o Centro Municipal de Educação Infantil, popularmente conhecido como creche. Você vê aqui a perspectiva, a foto aérea da nova unidade. E esta é a 6ª creche entregue desde 2009 pela Prefeitura de Cambé, que, segundo também o jornal, vai entregar mais outras 2 ainda neste ano, mais uma em 2015, e mais 2 em 2016, totalizando aí 9 creches, 8 a 9 creches na cidade de Cambé, dentro daquela perspectiva de tentar atender todas as crianças de 0 a 3 e também de 4 e 5 anos na cidade. Um grande esforço, o prefeito esteve aqui essa semana falando deste esforço para atender todas as crianças, que aliás é um esforço que todas as cidades fazem. E ao mesmo tempo, né? Então você vive uma situação interessante no país, né? De um lado as cidades tentando resolver os seus problemas e de outro o país também à mercê da política nacional, dos problemas econômicos nacionais e tendo aí que conviver muitas vezes com as discussões nem sempre relevantes do Congresso Nacional, da Presidência da República, e também, claro, passando pelos governos estaduais. Essa é a vida do cidadão brasileiro, pagando uma alta taxa de impostos, tentando ter bons serviços. De um lado, gente fazendo um bom trabalho e de outro, pessoas tentando aí nem sempre ajudar. Para você, muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Nós voltamos na próxima edição do Pauta em Debate. Bom final de semana. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.